Olá pessoal, quem fala aqui é Marcos da Iran Pilates, mais uma vez aí trazendo algumas dicas para você peregrino, peregrina, que vai fazer aí o caminho de Santiago de Compostela, vai fazer o caminho da fé ou alguma outra trilha aí de sua preferência, tá? Vamos falar hoje aí alguma coisinha aí que pode parecer básica, mas na verdade a gente deixa passar às vezes por falta de atenção. O que a gente deve evitar durante uma trilha ou uma caminhada, tá? Primeira dica que eu te dou é sobre o calçado. O que a gente deve fazer com o calçado? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber sobre o calçado é que assim, para fazer caminho de Santiago de Compostela, fazer o caminho da fé, não existe um calçado ideal, tá? Não existe. Melhor é fazer com bota, é melhor fazer com tênis, é melhor fazer com tênis de trail, é melhor fazer com papete. Não existe isso, tá? O que existe para quem vai fazer esse tipo de peregrinação, existe aquele calçado que é confortável para você, tá? Esse é o mais importante. E dentro desse confortável, o que eu posso dizer para você? Uma das coisas aí que a gente vai se atentar, a primeira dela é amaciar o seu calçado. Isso daí é importante, indiferente qual que é o seu calçado, seja ele bota, tênis, papete, o seu calçado ele tem que ser amaciado. Por quê? Ele vem com uma forma já pronta, uma forma de fábrica, então ele vem duro, ele vem rígido, né? E quando você vai usar, ele começa a tomar a forma do seu pé, ele começa a perceber onde é os locais que você coloca mais pressão, então o amortecimento dele começa a fazer efeito sobre o seu pé e ele começa a tomar toda essa forma do seu pé. E aí você também começa a perceber se esse calçado ele vai ser ideal para você ou não. Então seja ele qualquer um, né, dos três que eu falei, bota, tênis ou papete. Até a papete a gente amacia também, porque ela tem as tiras, tem o solado do seu pé se acostumar com o solado da papete, né, onde vai gerar atrito, como é que funciona, se vai valer a pena ou não. Tá? Então tudo isso daí é importante para você tá averiguando quando você vai pensar aí no calçado. Não só isso, o calçado também ele tem que estar ajustado corretamente, seja ele qual for. Então é muito comum a gente pegar em casa, você tem aquele seu tênisinho do dia a dia, que ele já está com laço e você tira e põe ele sem amarrar, sem nada. Aquele calçado é para o seu dia a dia, é um calçado que é confortável para você, não deixa de ser. Mas para fazer uma peregrinação onde você vai ter um terreno acidentado, onde você vai ter aí, onde o seu calçado vai ser testado em muitas situações, não é o ideal de você estar com o tênis dessa forma. Então ele tem que estar ajustado corretamente. Existe forma correta dele estar ajustado, que não é estrangulando o seu pé, mas que ele não deixe ter folga no seu pé, onde o seu pé não fique, por exemplo, dançando dentro do seu calçado, gerando mais atrito aí, possível bolhas, né? Fazendo com que você sinta dor e às vezes até parando a sua caminhada, tá? Então isso daí é importante, tá? E por que eu tô falando logo de cara do calçado? Porque assim, o calçado estando inadequado, ele vai trazer aí um efeito avalanche no seu corpo. Ele começa trazendo dores nas suas costas, região da lombar principalmente, quadril, aí joelhos e tornozelos, tá? E aí ele facilita também com que você tenha algumas torções, tá? No seu tornozelo. Então é muito importante aí o calçado ser em primeiro lugar do que a gente tem que evitar aí de calçado inadequado, tá? Mas sempre lembrando que não existe calçado ideal, existe o calçado confortável para você, tendo aí as regras de ajuste perfeito, né? Estando bem alinhado com você, não gerando atrito de bolhas. Então uma boa meia, né? Se você for utilizar uma meia, pessoas que precisam de um anti-atrito utilizarem, mas eu já falei isso aqui em outro vídeo, eu vou deixar o link para vocês assistirem, ok? Segunda dica aí que a gente tem que evitar, pisar com a ponta do pé, tá? Pisar com a ponta do pé, por incrível que pareça, é muito comum. As pessoas começam a fazer a caminhada,
né? E para ganhar mais terreno, elas usam a ponta do pé, porque parece que vai chegar mais longe. E aí, assim, nossa, eu ando um pouquinho a mais, então eu dou menos passadas, e aí a minha caminhada eu encurto em tempo, tá? Na verdade, fazendo isso, você aumenta o impacto do pé no solo, tá? Então você começa a bater o pé de uma forma muito mais dura no chão, tá? Você não amortece de uma forma adequada fazendo isso daí, e isso daí vai trazer aí uma consequência aí grave para suas articulações. Você começa a sobrecarregar elas, aí chega uma hora que elas não aguentam e aí você vai começar a sentir uma dor aí insuportável, tá? Então, não use a ponta do pé. Você tem que usar a pisada da maneira correta, ou seja, calcanhar, corpo do pé e aí a ponta do pé, ou seja, como se fosse uma onda. Sempre uma onda, calcanhar, corpo, ponta, calcanhar, corpo e ponta, tá? E aí o porquê disso? Que aí já vou aqui na terceira dica, que é a questão de passos largos, tá? A gente tem que evitar passos largos, tá? Então, como eu falei aqui um pouquinho atrás, as pessoas querem dar uma passada mais larga para chegar um pouquinho antes, mas isso é prejudicial. Por quê? O passo largo, além de você aumentar a questão de impacto, você também se desequilibra muito mais, tá? E a ideia, quando a gente faz uma peregrinação, a gente faz uma caminhada longa dessa, a gente tende ao quê? Encurtar um pouco nossa passada para conseguir utilizar uma pisada perfeita, ok? A gente utiliza essa pisada perfeita, a gente consegue manter nosso centro de gravidade mais estável e mais baixo, tá? Fazendo aí com que nossas articulações sejam preservadas. Então aquilo que a sua dor ia começar lá no quilômetro 10, que você acha que começa no quilômetro 10, às vezes com essas poucas dicas já que eu já dei, já vai começar lá no quilômetro 17 ou 19, tá? Então essas dicas já vão te ajudar na sua passada, você não sobrecarregar tanto suas articulações. Não sobrecarregando elas, muito provavelmente, né, por via de regra, a gente evita que a dor aconteça de uma forma antecipada, tá? Então é importante. Fora que se você desequilibra menos, você evita menos quedas e menos torções no pé. Porque dependendo da época que você vai caminhar, você pode ter aí um terreno um pouco mais escorregadio ou pedras soltas, né? Então, uma passada larga numa pedra solta, a pedra pode correr e aí você não tem mais amplitude articular para aumentar a passada, e aí você vem a ter uma queda, e aí é uma coisa um pouquinho tanto quanto chata aí de estar acontecendo, ok? Uma dica um pouquinho que não fala tanto na parte inferior é o se hidratar corretamente. Muita gente evita hidratar, poucas pessoas bebem água regularmente, tá? Principalmente no frio, tá? Então eu já falei também aqui no vídeo, vou deixar aqui o vídeo para estar falando, para vocês estarem vendo, na verdade, tá? Sobre o se hidratar corretamente, tá? Isso também ajuda, porque você mantém os seus eletrólitos e você evita cãibras, né, de ter aí durante a caminhada. Então o hidratar-se corretamente é importante. Fora que é uma dica muito básica, às vezes você está caminhando e está com uma bag de água ou está com uma garrafa d'água junto da sua mochila ou na sua mão. Conforme você vai bebendo água, vai dando pequenos goles constantemente, e você vai aliviando o peso também. Então isso também vai te ajudando a sobrecarga que você vai estar levando. Então parece que não, mas isso te ajuda. E fora isso, você está hidratando todo o seu corpo, onde você tem uma perda de líquido aí durante a sua caminhada, ok? Não só de líquidos, mas também os sólidos, tá? Jejum, tá? Alguns peregrinos e peregrinas às vezes vão caminhar em jejum. Pô, Marcos, eu não gosto de tomar café da manhã, eu já prefiro pegar e sair, aí eu só almoço no meio da manhã eu vou fazer um lanche, tá? A gente precisa lembrar que a gente vai fazer uma peregrinação aí de pelo menos 20 quilômetros, né? Geralmente são quilometragens altas que a gente vai estar caminhando, tá? Então, a gente precisa de energia, a gente precisa manter o índice glicêmico muscular aí, a gente precisa ter aí um músculo que esteja saudável. Então, poxa,
você não gosta de tomar um café da manhã reforçado, se sente mal, ele dá um certo refluxo para você, algum incômodo, gera algum incômodo para você, tudo bem. Procura tomar um suco que seja doce, alguma coisa do tipo, que contém às vezes um açúcar, né? Algum tipo de açúcar, seja da fruta ou um açúcar colocado, justamente para manter esse índice glicêmico, tá? Eu não estou aqui dizendo que eu sou a favor ao açúcar refinado, coisas do tipo, não é esse o caso, e sim é você manter esse índice glicêmico seu para sua caminhada, para evitar o quê? Uma tontura, uma queda de pressão, né? Aí uma possível queda, e aí vai ter aí um transtorno aí que não precisa às vezes passar, que você pode estar evitando, ok? E a nossa sexta dica extra aí, a gente vai falar sobre calor excessivo e frio excessivo, tá? No calor excessivo é muito comum as pessoas terem queda de pressão, então é importante estar se hidratando constantemente, tá? Fazendo pausas também constantemente, ok? Para se refrescar, para voltar a fazer o corpo se restabelecer, ok? Usar chapéu, boné, isso é importante. Protetor solar é importante. Procurar sombras constantemente, lugares ventilados, isso daí ajuda para não ter essa queda de pressão, ok? Então, no calor é muito importante estar fazendo isso. E no frio? Pô, o que eu faço aí no frio excessivo? No frio excessivo, tudo bem, a gente tem a questão de hipotermia, mas o que acontece geralmente? As pessoas estão enrijecidas, porque o frio ele engrossa o líquido que lubrifica nossas articulações, né? E ele enrijece os músculos também, tá? Então as pessoas às vezes vão alongar antes de sair para caminhar e na verdade não se alonga antes de uma caminhada. Primeiro você aquece e depois se alonga, tá? Então não alongue antes, porque você pode vir a ter uma distensão muscular, então você não consegue chegar nem na próxima cidade devido à dor muscular que você vai ter devido a uma distensão que você fez lá no começo, tá? Então aquece primeiro o seu corpo, aquece suas articulações, faz esse líquido sinovial ficar menos viscoso, vamos se dizer assim, ele lubrificar melhor, aquecer o seu motor, né? E aí você alonga se for preciso, tá? E bebe água. A gente desidrata no frio e geralmente não tem a vontade de beber água, tá? Então é importante a gente manter isso daí. Ok, gente? Então espero que essas dicas aí que parecem simples, mas muita gente por falta de atenção deixa às vezes de fazê-la. E se você aí tem alguma dúvida, não sabe como treinar, não sabe como se preparar para fazer um caminho de Santiago de Compostela, o caminho da fé, de uma maneira onde você vai treinar o seu corpo, tá? Entre em contato comigo, eu monto todo o seu plano de treinamento, sem problema nenhum. A gente pode bater um papo bem legal aí e ver o que você precisa aí para atender a sua necessidade, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!